Segure a sua Bíblia, por favor, e vá até ao Antigo Testamento, mais específica e concretamente, no livro da sabedoria salomônica, Provérbios. Há quem diga que quando Salomão era jovem, cheio de amores, escreveu Cantares de Salomão. Estava muito apaixonado. Quando a vida começou a lhe ficar meiamente complicada na fase intermédia, escreveu Provérbios. E quando a velhice se adiantou em dias, a ti, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Hoje vamos falar sobre 3 coisas que precisamos fazer antes que o ano termine. Provérbios capítulo 11, versículo 14. 3 coisas que precisamos fazer antes que o ano termine. Posso ler, irmãos? Não havendo sábia direção, o que acontece? Cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estamos no derradeiro domingo do ano 2024. Foram 52 domingos que o Senhor nos ofereceu por sua infinda graça. Faltando poucas horas ou alguns dias para o término do ano 2024, gostava de, em breve tempo, levar-vos à consideração da necessidade a que façamos 3 coisas antes que este ano termine. Este é o tema da nossa conversa de hoje. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Antes que o ano termine, a primeira coisa que precisamos fazer é pensar. Sim, pensar. O que é pensar? Pergunte para o seu vizinho o que é pensar. A palavra pensar vem do latim pensare e significa suspender, pendurar, avaliar o peso de alguma coisa. Se eu pegar este lenço e fazer isto, eu estou a pensar, estou a pesar, para analisar o quanto este lenço pesa. Pensar é pesar, é você levantar um peso e verificar se você consegue ou não. Isso é pensar, é pensar profundamente. Pensar também é um processo psíquico e mental que envolve reflexão, envolve meditação, envolve formulação de conceitos, envolve raciocínio, envolve a capacidade de resolução de problemas e, finalmente, pensar envolve a capacidade de deliberação. Pensar. Os irmãos já pararam para pensar que nós acabamos fazendo as coisas sem pensar? Você já pensou se está a me ouvir ou não? Você só está me ouvindo. Você não está a pensar se me está a ouvir. Quando você vai à rua para apanhar um cupa-pata, você não para pensar, será que ele é um bandido? Será que esta moto não vai avariar no caminho? E se nós tivermos um acidente? Quando o autocarro para, será que esse autocarro não vai capotar? Será? A nossa vida virou uma espécie de automatismos. Nós não pensamos quando vamos tomar banho. Acordou, está a comer, está a caminhar. Nós desligamos o nosso sistema automático de pensamento. Para aquelas questões de sobrevivência, o próprio Deus permite que haja uma espécie de automatismo motor e na nossa forma de viver. Mas existem dimensões na nossa vida que, se nós não pararmos para pesar, se nós não pararmos para pensar, o resultado dele será catastrófico. Há coisas que você pode fazer sem pensar, como beber água, por exemplo. Chegou, acabou. Mas se alguém te manda uma mensagem insultuosa, se alguém lança uma piada e passa assim, você precisa pensar antes de responder a esta pessoa. Se alguém coloca fezes, passa a expressão, na porta da sua casa, você precisa pensar antes de sair a disparatar pelo bairro. Você precisa pensar.
Quando alguém te comunica que, olha, quem queixou ao chefe é a colega fulana, antes de você ir atacar a colega, você precisa pensar, pesar. Tens que avaliar profundamente a circunstância. E há muitas formas de pensar, meus irmãos. Nós precisamos aprender a pensar logicamente sobre tudo, partindo do que já existe e sabemos sobre a natureza. A natureza nos ajuda a pensar melhor. Há coisas que são lógicas. Deus criou os princípios da natureza que tornam lógico todas as coisas. É lógico que depois do dia vem a noite. É lógico que depois da noite vem o dia. É lógico que se você subir neste teto e se lançar, por mais que você ore, você vai partir a cabeça ou pode morrer. Portanto, a lógica nos ajuda a viver conscientemente. Agora, qual é o problema? O problema é quando nós começamos a responder emocionalmente àquilo que carece de uma resposta lógica. Os jovens, por exemplo. Por que no nosso país a taxa de gravidez precoce na adolescência é uma condição demoníaca? Porque os nossos filhos e adolescentes estão a pensar emocionalmente ali onde merece uma resposta lógica. Dito de outro modo, ninguém vive por acidente. O pensamento é a herança que Deus deu aos seres humanos e é através da capacidade pensante que nós nos tornamos mais semelhantes a Deus. Logo, quando nós não exploramos a nossa capacidade profunda de pensar, nós estamos diminuindo a ação de Deus na nossa vida. Uma pessoa que não explora a dimensão profunda da sua capacidade de pensamento está a reduzir, está a emagrecer, está a afugentar a bondade de Deus na sua vida. E também posso dizer que lá onde existir uma pessoa supostamente de sucesso, há uma pessoa que soube pensar. Se você encontrar uma jovem, licenciou-se, casou, virgem, aí houve uma menina que soube pensar. Se você encontrar um jovem, formou-se, fez a sua família, casto, ali houve capacidade de pensar. Deus primeiro deu trabalho a Adão e depois deu-lhe a Eva. Mas agora os jovens e nós homens de agora, primeiro vamos atrás da Eva para depois procurar o trabalho. Deus primeiro deu o jardim e disse trabalha. E depois do homem ter trabalho é quando lhe deu a mulher. Algumas Evas e Evos também nem no jardim conhecem, mas querem aceitar todo tipo de Adão que aparece. Pensar logicamente sobre tudo, partindo do que já sabemos. Precisamos também aprender a pensar criticamente através da investigação cuidadosa dos factos. Alguém apareceu e disse que, olha, no Mutundo, uma senhora virou cobra. Por amor de Deus. Pensar criticamente. Pensamento crítico nos ajuda, segura a circunstância, o problema, e vai compartimentado em pequenos pedaços e vai analisando. Tá bem, ela virou cobra, vamos aos factos. Biologicamente, como é possível, do ponto de vista biológico, esse meu braço sair e depois voltar outra vez? Do ponto de vista biológico, como é possível essa minha cabeça sair do lugar, eu pegar na mão, depois voltar a colocar outra vez? Chama-se isso capacidade crítica. Você coloca o problema como se você fora um médico forense que está a cortar em pedaços um cadáver para determinar a causa da morte. Coloca ele no meio, na mesa e vai esquartejando. Por exemplo, se você olhar para mim e querer me amaldiçoar, pastor, na tua vida você vai ver só. Você vai ver só. Você comigo, macaco é que? Vai ver só. Eu pego essas tuas palavras, coloco na mesa e ativo o pensamento crítico. E pergunto, quem é esta pessoa que está a me ameaçar? E quem é o Deus que me defende? O que eu fiz? Se for verdade, vou lhe pedir desculpas. Mas se for pela inveja, a Bíblia diz, quem me amaldiçoa, o Senhor lhe amaldiçoa. Pensamento crítico. Eu tenho a capacidade de avaliar a realidade e a profundeza da questão. Agora eu sou... ela falou que eu vou morrer. Pensamento crítico. Mas assim ela vai me matar como? Por quê? E Deus assim está onde? E ela se vai ficar mesmo assim? Ainda tenta só. Tenta. Quando fores ao hospital para obrar, a lourinha na boca. O papel higiênico é na boca.
Tenta tocar o Filho de Deus alheio que está ao teu lado. Tenta. Pensamento crítico, isso me dá muita segurança, meus irmãos. Você segura a situação, coloca na mesa. Mesmo essa coisinha do jovem de andar se arranhar no grupo, aqui no meio, na nossa vizinhança, pensa criticamente, coloca o problema na mesa, analisa. Ele tem marido dela, eu também tenho meu marido. Ela trabalha na educação, eu sou funcionária da saúde ou que lá. Nunca ninguém levou arroz na casa da outra. É verdade mesmo. Mas assim agora vamos ficar descarados há 5 anos. Por quê? Por quê? Você está passando a colega no corredor, parece 2 moscas que estão a procurar açúcar. Por quê? Você ganha o quê? Pensamento crítico. Não, é para ele me conhecer. Te conhecer o quê? Ative o seu pensamento crítico, ative o seu pensamento reflexivo. Precisamos aprender a pensar reflexivamente, no mais profundo do nosso ser. Alguns chamam disso de introspeção. Há momentos na vida, talvez uma vez por semana, uma vez por mês, você precisa sair, ir para um jardim e ouvir apenas o barulho dos pássaros e fazer uma viagem para dentro de ti mesmo. Quem eu sou? Porque ainda estou vivo. Quando vais a um cemitério, num funeral, olhe para aquelas tumbas todas e pergunta-te a ti mesmo, por que eu não sou eu ainda aí? Esta areia que estão a colocar no outro por que não sou eu ainda? Pensamento reflexivo, jovem! Pensamento reflexivo. Tim, tim, tim. Oi, oi. Tim, tim, estás bonita. Obrigada. Tim, 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 já cheguei, estou a vir. Tim, 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 venha já, papai ainda não dormiu. Jovem! Pensamento reflexivo. Olha para aquilo que você pode perder e veja aquilo que você pode ganhar. E geralmente, quando nós não pensamos reflexivamente, Satanás acha que o que vamos ganhar é maior do que nós vamos perder. É mentira. O que a gente perde é sempre maior. O que perdemos não tem preço. Pense reflexivamente. Então alguém te pergunta, tua namorada quem é? Papai, eu essas coisas não. Papai, eu sou mesmo na escola. Filha, o teu namorado quem é? Papai, eu essas coisas. Papai, eu essas coisas não. Papai, eu... Assim já está a chorar. A filhada da Jezabel. Pense reflexivamente. Precisamos também aprender a pensar analiticamente, dissecando as circunstâncias e apresentando a um problema uma solução que emana da nossa própria inteligência. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 4, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aleluia, irmãos. Amém. Primeira coisa que precisamos fazer antes que o ano termine é pensar. Pense um pouco mais. Em certo sentido, o intervalo de cada pensamento, neste intervalo, vive uma centelha da nossa fé. Pense. A segunda coisa que precisamos fazer antes que o ano termine é planificar. O que é planificar? Os brasileiros falam de planejar. É a capacidade de, através das ferramentas que nós temos, fazer escolhas, direcionar as nossas forças em forma de unidade, desejando um futuro melhor. Nós não podemos viver por acidente. Acordou, escovou os dentes, comeu, foi dormir. Acordou, escovou os dentes, comeu, foi dormir. A pergunta que um autor faz é: qual é o teu aqui e qual será o teu depois? Qual é o teu aqui e onde será o seu depois? Porque a nossa vida é feita nesses 2 intervalos. O intervalo do aqui, do agora, e o intervalo do depois. O aqui e o lá. O teu aqui vai condicionar o teu lá. E este aqui que você tem hoje foi um lá de ontem. E portanto você só está a colher o resultado do hoje, você está a colher o resultado do aqui, aquilo que você não fez no agora daquela altura.
E agora que o ano está prestes a terminar, Deus te oferece uma possibilidade de criares um outro agora para teres um outro lá. Não importa o pecado que você cometeu. A mamãe não sabe o que você anda a fazer quando você se tranca no seu quarto. O teu marido não sabe o que está no seu telefone. Há uma pasta secreta lá. Você gravou hinos do ensaio, mas não são hinos do ensaio. Há um número de telefone. Você gravou mecânico, mas vocês não têm carro. Não tem. Perguntem aos jovens, alguns, eles sabem melhor do que nós como fazer isso. Ele grava mesmo colega Angelina. Não tem nada a ver com Angelina. Grupo de estudo. Não tem nada a ver com o grupo de estudo. E a mãe olha, tá ali, veja só o telefone do meu filho, veja só o telefone da minha filha, só tem mesmo coisa da igreja. Hino do ensaio, hinos em umbundo, hino em português, até hinos em nhaneca. Mamãe não clica na pasta do hino em nhaneca, não aperta lá. Não aperta. Tichepo. Não aperta. No hino em nhaneca, aquela pasta, não toca lá. Oh, mamãe, não toca naquela pasta. Vais vomitar. Não toca naquela pasta. Precisamos planificar. Onde você está a ir? Jesus falou sobre isso em Lucas capítulo 14, versículo 28 a 31. Ele disse, qual de vós, querendo edificar uma torre, não senta primeiro para avaliar as contas dos gastos, para ver se ele consegue acabar? Para não acontecer que, depois de haver feito muitos alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. Olha, no nosso bairro tem essas pessoas, não é? Começaram com o primeiro andar, agora a obra, não sabemos se vai ser primeiro andar ou se vai ser um galinheiro, porque aquilo agora parou. Falta de planificação. Jesus nos ensinou, antes de você ir atacar um outro general, avalia se você tem armações suficientes para ir ao ataque deste outro irmão. Sim, a vida nunca resultará de automatismo sem planificação. Vocês já ouviram aquela frase que se diz, querer é poder? É uma das grandes mentiras do nosso tempo. Querer não é poder, querer é planificar. Se você quer, tem que planificar. Porque se você disser apenas que querer é poder, até você vai usar os caminhos não aceitáveis para você receber aquilo que você pode e quer. Eu quero ter um avião. Ok, planifica como vai ter. Compra primeiro todo o bairro João de Almeida para fazer a sua pista do aeroporto. Começa a pagar as pessoas todas aqui. O meu avião está a vir, então vocês saiam. Planifica. Agora, eu quero o avião. Agora começa a zungar aí na cidade, a procurar um general bêbado para te dar um avião. Não. Querer não é poder, querer é planificar. Eu quero ter estabilidade financeira, mas você tem que planificar para chegar até lá. Eu quero ter um casamento feliz, o meu marido é uma lástima. Oh, queres? Planifica e chega até lá. Faça uma lista de tarefas. Vou acordar todos os dias às 5h30. Assim que acordo, dou um beijo no meu marido. Depois vou fazer um pequeno almoço para ele, coloco a mesa. Depois aqueço a água dele e fico a assistir ele a dormir. Assim, quando ele acordar, ai que lindo. Meu amor, quando você está a dormir parece um anjo. Meu Deus, durma mais. Fica assistindo. Cria um plano. Você quer salvar o seu casamento? Cria um plano. Agora não. Quero ter casamento feliz. É só mesmo. Alô, madrinha. Alô, padrinho. Eu já não aguento mais. Este é o homem burro. Planifica. Planificar é tanto uma ação coletiva como uma ação individual. A família tem que ter um plano, mas cada pessoa da família também tem que ter um plano. Qual é o teu plano de vida nos próximos 5 anos? Estamos em 2024, vamos entrar para 2025. Até 2030, onde você vai chegar? Onde você vai chegar? Está agora com 50 anos, daqui a pouco vai para 55. Quem você será daqui a 5 anos? O que é que você pretende ter nos próximos 5 anos? Meus irmãos, se é um pecado que nós temos que aprender a confessar,
É a nossa incapacidade de reconhecer a sabedoria que Deus colocou à nossa disposição para vivermos segundo a sua grandeza. Por que algumas igrejas estão cheias de pessoas tontas? Eles passam a vida, mesmo na nossa vigília aqui do 31, eu antes de orar, primeiro vamos dar palestra. Porque eu não acredito que as pessoas tenham que ficar à espera do novo ano, de mãos levantadas, com roupas brancas, como fazem alguns, para depois no dia 2 meter roupa preta. Ainda uns até mais tontos preparam o pé direito. Oi, vamos entrar com o pé direito. É 1, é 9, é 7, chegamos lá. Chegaste lá onde? Meus irmãos, para quem vive com propósito, a mudança de um ano para o outro não significa nada a não ser a continuidade do mesmo propósito. Por que depois, a partir do dia 15 de janeiro, vamos começar a sentir fome? Porque muitos de nós comemos no Natal sem propósito. Mas quando uma pessoa vive com propósito, o propósito é algo essencial, é algo duradouro. Você, quando vive com propósito, não precisa demonstrar para as pessoas que você come bem, vive bem. Você tem um propósito. Você vive conforme Deus tem te dado a viver, de acordo a cada estação da sua vida. Isso é viver com propósito. Agora, viver acidentalmente, viver da sucutitava, viver com, o culivala. Não pode livalar. Você tem que planificar. Quem você vai ser daqui a 5 anos? Jovens, médios. Uma coisa que me irrita, mulheres jovens, olhem para mim. Uma coisa que me irrita na civilização africana é as mulheres pensarem, algumas mulheres pensar que o casamento é o fim e é o paraíso da sua vida. Algumas mulheres, se casamento não existisse, já não serviriam para mais nada. Não estou a ofender, isso é ensino. Não estou aqui a ofender, não há desvio aqui. Se lhe tira o casamento, não sobra mais nada. Não sobra mais nada. Quantos livros está a ler? Não consegue, sabe, explicar. Quantas conferências já participou? Não consegue explicar. Qual é o teu nível, o teu coeficiente de inteligência? Está em que nível? Por isso é que nós trememos quando vem alguém. Essa é a ministra, esta é a bancária. Ndati, Alali. Porque o perfume dela já te ameaça. Não fica ameaçada. Você tem propósito de vida. Eu não vale a pena, isso não aceito. Quando ele chega, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Como estás? Eu estou bem, o senhor. Olha, eu sou o general fulano. Eu sou o pastor doido. Francisco doido, nasceu em Luanda em 89 às 12 horas. Qual é o problema? Não, eu tenho um V8. Eu tenho uma trotinete, mas eu comprei com a graça do Senhor. Qual é o seu problema? Olho nos olhos. Agora você vai ao banco. Dinheiro. A senhora do banco. Minha senhora, segui. O que você tem? Eu não aceito isso. Eu chego com humildade arrogante. Humildade arrogante, do estilo de Jesus. Quando bateram na boca dele, pá! O que ele disse? Se eu te fiz alguma coisa, aleluia, peço desculpa. Mas se eu não te fiz nada, ainda me fala, estás a me bater por quê? Humildade arrogante. Alguns pensam que humildade engravidou a minha filha, momo, o atunda lulume, o atunda cucanha, chama aquele subordinado, vem aqui, vamos conversar. Se você é homem, mostra que você é homem. Na minha casa ninguém passa pela janela, está a ouvir? Vamos resolver de 2 formas, ou espiritualmente ou africanamente. Agora, os cambomboringos, passa a expressão, entram em nossas casas, brincam com as nossas filhas. A mãe é de galengão, o pai é de galengão. A tua casa está a ficar uma creche cheia de crianças. Você, como é que a atenção não sobe? Como é que a diabetes não vem? Chama tuas filhas, as tuas netas. Minhas senhoras, sentem aqui. Tem 2 hipóteses. Ou vivam aqui conforme eu quero,
ou peguem as vossas barrigas, peguem as vossas crianças, vão viver lá no Rio Nambambi, porque aqui é minha casa. Uma das coisas que vai levar muitas mamás no inferno é o excesso de amor. Escuta mesmo, estou a ouvir falar. O excesso de amor vai levar muitas mães para o inferno. Hoje, pastor, mamãe, quem é que deu luz a quem? É ele que te deu a luz ou você que deu luz a ele? Só porque ele agora tem 1 milhão, você nem reforma tem, achas que ele está mais em cima do que você? Quando ele chegar, diz que ele não deve vir aqui, fechem a porta, aquele bêbado aí, não quero ver a cara dele. E a palavra da mãe, a saliva da mãe tem força. Quando você, mulher, diz, olha, Lacerda, quando estiveres bêbado, não vem na minha casa, está a ouvir? Ele vai entender mesmo. Ele vai chupar, ele não chupa, só estou a dar exemplo. Ele vai chupar. Mas quando ele sabe que segunda-feira vou para a mãe, vai ficar bem concentrado. Então chegar lá, mamoito. Mas chupongo, saúde, estamos bem. E vou já, mamãe? Está bem. Não, vim só deixar aqui uns 300 mil só para a mãe fazer aí um Natal. Ok, tá bom. Bem concentrado. Quando voltar, quando chegar outra segunda-feira, mamãe. E a segunda fica terça, a terça fica quarta e a transformação vem devagar. Só que as mamães não entendem isso. Ainda o filho veio beber, a mãe, neni, dá no mano, ele bebe. O quê? Só que eu não posso demorar muito, meus irmãos. A última coisa que precisamos fazer antes que o ano termine é modificar. Repita assim, modificar. Precisamos modificar a maneira como olhamos para a nossa própria história. Você precisa modificar a maneira como olha para a sua própria história. Precisamos modificar a maneira como olhamos para a história dos outros. Os fofoqueiros são perigosos porque eles não respeitam a história dos outros. Ele não sabe o que o outro sofre. Ele apenas só fala, mas não sabe o que está na causa do sofrimento do outro. E vi um senhor andar assim, a cambalear. Uns a gritar, tu já chupou, olha o tio a vir. Mas outros foram lá correr. Mas velho, está tudo bem? Uma vez disse, muito obrigado. Eu sou diabético, esqueci a minha insulina em casa, estou a sentir vertigens. Muito obrigado por me segurar. Mas os à toa disseram que está bem? Está bêbado. Modifica a maneira como você olha para a história dos outros. Modifica a maneira como encaras as circunstâncias e modifica a maneira como você olha para as coisas que Deus falou. A Bíblia diz, para terminar, Isaías 41, 10, 13, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. Eis que envergonhados serão e confundidos serão todos que procuram te irritar. Todos aqueles que procuram te irritar serão envergonhados. Tornar-se-ão em nada os que contenderem contra ti. Buscar-te-ão, mas não te acharão. Os que planejarem mal contra ti tornarão para trás. Pensa, modifique as coisas que você pensa a respeito de Deus. Muito obrigado a todos por estarem aqui nestes 52 domingos. Pense, planifique e modifique. E conquiste aquilo que Deus preparou para você viver. Esqueça as palavras externas. Concentra-te naquilo que o Espírito fala dentro do seu coração. Não viva por acidente. Tenha um propósito. E o maior de todos é glorificar a Deus e viver feliz nesta terra. Meus irmãos, iogurte no céu não haverá. Funs no céu não haverá. Chikwanga, Losaka no céu não haverá. Passear, irmão Balão, próximo ano, levar a esposa para passear em Cape Town, vão mesmo passear, porque isso no céu não haverá. Mas alguns só cantam que tu anda aquilo, oko tu kakalatiwa, tu kakala aquilo, oko tu kakalatiwa. Você só quer mesmo o tio lá? O teu tio de lá tem que começar aqui. Saudar bem os irmãos, dá-te ali,
Tualale, enehe, tualale, avangechele, ndatinhola tima weungechele. O céu é onde Cristo está. E Cristo está no seu coração, o céu é o seu coração. Feliz Ano Novo, Feliz Natal e que Deus nos abençoe. Amém.